Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast, aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje, mais uma vez, indo contar sobre como é trabalhar e viver em Londres. Mas hoje é um pouco diferente do que os outros episódios, porque há pouco tempo atrás o Pedro Bertacchini participou, contando como era a vida dele em Vilnius, na Lituânia. Ele também falou que já tinha morado em Londres e detestava, né? E aí, hoje, tá aqui a irmã do Pedro, que mora em Londres, que tem uma opinião diferente e vai falar qual que é a opinião dela sobre vários anos mesmo já morando em Londres. Então, estou aqui hoje com a Ana O'Sullivan, que vai contar como está sendo morar, trabalhar, criar filhos nessa cidade. Tudo bem, Ana? Tudo bem, obrigada, Gabriel, pelo tempo, não é? Para poder contar a minha história e contar o meu lado de Londres. Uhum. Eu sou gerente de projetos já há 12 anos, 14 anos, gente, 15 anos. Eu já estou em Londres há 15 anos. Eu acho que o tempo passa voando, né? Você pisca e já estamos em 2022. Mas eu sou natural de Buenos Aires, como o Pedro, não é? Somos argentinos, só que nos criamos no Rio de Janeiro. E eu vim para Londres com 23 anos. Antes de Londres, eu fui morar no Caribe, nas Ilhas Caimã. Porque eu trabalhava num banco americano que abria contas nas Ilhas Caimã. E nessa eu fiquei... eu falava muito no telefone com o pessoal brasileiro em Caimã. E eles me falavam, aqui é ótimo, tem praia, tax-free. E eu com 21 anos achei, nossa... Que lugar maravilhoso. Fui na cara e na coragem. Fiquei lá 2 anos e meio e eu trabalhava na parte de asset management, certo? Fundos de investimento. Fazia trabalho administrativo naquela época, era muito novinha. E lá eu conheci o meu ex-namorado, que era inglês, e decidimos vir para Londres. O relacionamento não vingou, mas quando eu vim para Londres... eu sentia muito falta dessa coisa de cidade, como é o Rio de Janeiro, não é? E eu me formei em jornalismo, comunicação, né? Nada a ver. E quando eu fui procurar estágios e me formei, como eu falava bem inglês naquela época, eu passei no processo seletivo do tal banco americano. Por isso que, quando eu vim para Londres... O meu currículo já era de trabalhar em banco e tal, nada a ver com projetos, era mais assistente mesmo para wealth management. Aí fui trabalhar num banco suíço aqui, sabe que Londres é multinacional, não é? O centro financeiro da Europa, quase do mundo também. E a partir daí eu vi que o que eu gostava... Eu fui contratada, na verdade, a princípio, para trabalhar num projeto. Eu não era o gerente, mas eu gostei muito da dinâmica de projeto, certo? Tem começo e fim, e é um grupo de pessoas diferente do business as usual, que todo dia pode ser coisas novas. Enfim, eu achei que o jeito de trabalhar em projetos tinha mais a ver comigo. Então, eu fiz... os cursos, não é, de gerência de projeto por minha conta mesmo. E nesse emprego que eu estava, eu queria muito passar para a área de projetos, só que eles estavam fazendo o jogo duro. Não, a gente quer que você fique aqui nessa área. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu peço demissão e vou procurar realmente a parte de projeto, ou eu continuo nessa carreira mais estável, porque, enfim... eu posso continuar fazendo o que eu estava fazendo. E eu decidi chutar o balde. Eu pedi demissão sem ter outro emprego, mas eu tinha convicção, é isso que eu quero fazer. Sabe quando você se acha em algo e você sabe que aquilo dá certo. Você simplesmente entende que aquilo
Pra Para você, né? você, sim. É aquilo que você quer fazer. A- Sim. Porque o trabalho é o que a gente gasta tanto tempo. Então achar uma Exatamente. coisa e falar, putz, é isso que eu Exatamente. quero Eu fazer. trabalhava muito nesse banco, tipo, de 8 da manhã, e o Pedro até falou, você trabalha muito em Londres. Então, se você vai fazer uma coisa que Uhum. vai pedir tanto o seu tempo, tem que achar uma coisa que você gosta, certo? Senão você vai viver, enfim, esperando sexta-feira de tarde acontecer. E eu realmente não opero assim. Até hoje em dia eu ainda adoro gerenciar projetos. Fiz um mestrado em gerência de projetos, então tudo que você faz com amor, certo? Aquilo flui, aquilo realmente só adiciona a sua experiência pessoal. A sua carreira passa a ser uma coisa prazerosa, não só um resultado do seu trabalho do dia a dia. Então, continuei, enfim, fiz o meu mestrado em projetos, consegui o emprego, né? Em um mês eu consegui. Era até a época das Olimpíadas em Londres, então aquele mês que eu fiquei em casa, eu fiquei assistindo as Olimpíadas e mandando currículo. E basicamente falando, olha, eu nunca gerenciei, não tive essa função, mas já trabalhei em projetos, fiz os cursos e tal, por minha conta. Eu precisava daquela primeira oportunidade. E quando aquilo rolou, nossa, muito, foi muito legal. Eu realmente me achei e pensei assim, eu fiz a decisão certa. Mas Uhum. foi um gamble, que gamble é tipo Uma aposta. uma aposta, exatamente. Foi uma aposta e até hoje eu tô depois, isso eu tinha o quê? 26 anos. Eu tô com 38. 15 anos que foi uma aposta que deu muito certo. E Uhum. fazer isso em Londres, gerência tem muita demanda no mercado. Então, não vou falar é fácil arranjar um emprego em projetos. Eu acho que como tem muita demanda, você está sempre fazendo networking, certo? Eu agora não trabalho, eu trabalho como terceirizada. Eu vou, faço o projeto e eu posso continuar naquela empresa, eu posso ir para outra. Eu só parei 2 vezes, certo? Gaps, 2 vezes, Uhum. que foi quando eu tive os meus 2 bebês. Eu realmente não podia Uhum. continuar. Mas fora Sim. isso, tem sido assim, non-stop. Tem sido muito legal. Você falou uma coisa interessante, né? Lá que é da. Nasceu na Argentina, morou no Brasil, foi para Ilhas Caimã e agora Londres. Então tu Uhum, tem uma vida e raízes multiculturais, né? Aí uhum, na tua vida, né? uhum. Você é uma pessoa que tem vários lados de diferentes países. Então eu queria saber dessa tua ida para Londres. Tu passou boa parte da tua vida no Rio, então eu acho que isso acaba influenciando muito a cultura, né? Quem você é, o lugar, o ambiente influencia, mas a tua família é da Argentina, então isso também tem um peso ali. E aí você foi para lugares completamente diferentes, como Ilhas Caimã, que eu não conheço nenhum brasileiro que foi para lá, e depois para Londres. O que tu sentiu diferença indo morar nesses lugares, comparando com a vida que você tinha no Rio de Janeiro? Nossa, completamente diferente. A Argentina do Brasil, água e vinho, não é? E É, Ilhas Caimã é uma ilha muito pequena. Depois dessa conversa, bota no Google, certo? É muito, sim. muito pequenininha, como se você morasse num bairro. E Londres, essa explosão multicultural. Então, a diferença entre a vida no Rio com todos esses lugares, o Rio é cidade maravilhosa, não é? Você, pela perspectiva de uma pessoa jovem, que eu fui lá, terminei o segundo grau lá, fiz faculdade, me formei, fiz alguns estágios e o meu primeiro emprego mesmo foi lá. Então a experiência que eu tenho é de uma pessoa muito nova que está batalhando, certo? Você tá, sabe, você sai da faculdade, você está atrás de emprego e o mercado de trabalho lá para o que eu fazia já estava muito saturado, jornalismo. Você tem a Rede Globo lá, mas todo mundo quer ir para a Rede Globo, certo? Então você é um de 100 mil fazendo concurso. Então
ao mesmo tempo que você tem essa cidade maravilhosa que você quer aproveitar, você vai para a praia todo final de semana, certo? A parte de trabalho sempre foi difícil, no sentido de poucas vagas, muitas pessoas, entendeu? Mercado bem saturado. Então, na verdade, eu saí do Brasil para ver outras possibilidades, entendeu? Eu tava com aquela curiosidade de uma pessoa de 21 anos que eu não tinha medo, porque eu já tinha experimentado viver em outros lugares. Eu, obviamente, sentia saudades da minha família, mas eu tinha aquela curiosidade, aquele espírito aventureiro, certo? E eu sempre pensava, bom, se isso não der certo, eu sempre posso voltar para o Rio, que é uma ótima opção. Mas se eu não tentar, eu vou ficar aqui remoendo aquilo. Gente, será que aquilo teria dado certo? Então eu fui para Caimã, na cara e na coragem, e vi que lá também é um lugar de praia, só que é um lugar pequeno. Então, de novo, você com 21, 22, 23 anos, você tá sentindo falta de ser exposto a muita coisa, tem aquela energia, certo? Eu com 21 anos fiz um mochilão pela Europa, fiquei um mês sozinha, certo? Eu ia com uma... Era na época que não tinha celular, certo? Não tinha celular para você botar Google Maps, para você se achar... Eu não sei como seria isso. Nossa. Porque desde a minha primeira viagem eu já tinha celular, então eu não consigo imaginar. Eu vejo pessoas da minha sacada aqui com mapa, tipo, de papel, sabe? Muito mais velhinho. E eu fico perdido com Essa GPS. era eu. Imagina imprimia, mapa de papel. Imprimia mapa, imprimia confirmação de albergue. Eu ficava em albergue, certo? Para poder ligar para minha família, eu ia naquela LAN house para poder... Sim. Não sei nem se hoje em dia isso ainda existe, certo? Era um lugar com vários computadores e cabine telefônica. Cybercafé. Acho que ainda tem umas. Gente, tem um aqui perto da minha casa. Hoje em dia tudo no meu iPhone, tudo... Não precisa nada disso, mas você fazer um mochilão com 21 anos sozinha nessa... E os voos que eu pegava eram aqueles voos Ryanair, EasyJet. Tipo, eu via que aquilo era, nossa, super barato, 20 euros para ir da França para Itália, é esse que eu vou... Agora, pegadinha era, o voo é 1h da manhã, entendeu? Então eu ia pro aeroporto, sim. Ficava lá mofando no aeroporto, mas eu tava sentindo, gente, aquilo é o máximo, é uma experiência, assim, até o perrengue conta, não é, Gabriel? Porque você tem história para contar quando você chega, Exato. Você chega em casa. Perrengue é sempre legal depois que passa, na real. Sim, é uma história para você contar quando você chega de viagem. Então, eu não tinha medo dessa experiência. Quando eu fui para Caimã, eu sabia, bom, qual é o pior que pode acontecer? Aquilo não dá certo, eu vou voltar. E eu volto para o Rio de Janeiro, entendeu? Que é um lugar ótimo. Ou vou para Buenos Aires. Então, as minhas opções, os meus backups não eram opções ruins, entendeu? Não era, se isso não der certo, a minha vida acabou. Não, nada disso. Eu estava no começo, então, nothing to lose. Entendeu? Esse era o que eu sentia. E Caimã, também pelo sentido de viagens, você está no meio do Caribe, então você pode ir para Miami, para Jamaica, para Cuba, entendeu? Lugares que, se você está no Brasil, é tão longe, é tão caro, que você nem, entendeu? Nem pensa naquela possibilidade. Não. É mais do que o teu salário pra fazer uma coisa dessa no Brasil, né? Então, por isso eu tô falando da viagem com o celular e com o mapa. A nossa cidade não é tão diferente. A diferença é que eu só fui viajar perto dos 30, sabe? Então, pra mim, viajar já era com o celular. Então, eu perdi essa oportunidade mais novo de fazer. Já perdi um pouco, mas no Brasil é tão caro que... É isso que acontecia comigo naquela época, né? Eu não tinha saído, mas eu ficava assim, putz, pra ir pra tal lugar é mais que meu salário, sabe? Sempre. Quando você é estagiário, júnior. E acho que tu sente um pouco diferente, né? Isso quando você vai, você falou, tá na Ilha Caimã, daqui a pouco você tá na Jamaica, tá em outro lugar, porque o preço não é tão caro. Exatamente. Né? Aquilo até para as pessoas com as quais eu convivi, aquilo era banal, entendeu? Eles não davam o valor que eu dava. Eu falei, gente, eu vou pra Cuba, meu Deus, entendeu? E era naquela época que, eu não sei como é que tá agora, mas assim, as pessoas falavam, Ana, não despacha a mala, porque eles abrem mala, vão pegar tudo, vai com uma mochilinha, entendeu? E você andava por Cuba, era aqueles
carros dos anos 50, entendeu? E as pessoas sentadinhas do lado de fora de casa. Então era como se você tivesse entrado numa máquina de tempo. Só essa experiência, Gabriel, não precisava eu ter ido para Nova York, entendeu? Uma coisa muito diferente. Para mim, Cuba foi uma experiência, assim, uma das mais memoráveis, né, em termos de viagens. Eu gosto muito de viajar, então quanto mais diferente da minha realidade, mais interessante aquilo era. E o que me possibilitou aquilo era estar num mercado de trabalho mais norte-americano, aqui nas Ilhas Caimã. É uma ilha britânica, então o pessoal lá era inglês, americano, canadense, sul-africano, todo o pessoal que falava inglês e ia para lá para trabalhar nos bancos pequenininhos, entendeu? Todo banco no mundo tem um escritório em Caimã e todo escritório precisa de um administrativo. Então tá aí a dica, se você quer sair do Brasil e começar, entendeu? E em Caimã não se paga imposto pelo seu salário. Então já aquilo me deixava numa vantagem para ter para poder juntar um pouco de dinheiro, para poder viajar. Então aquilo foi que mudou o meu dia a dia, certo? Porque o mochilão foi contando as moedas. Você estava lá juntando para fazer uma grande viagem. Em Caimã foi mais, bom, agora minha vida mudou em termos de ter aquele poder aquisitivo de ter o meu hobby, que era viajar, como algo mais regular, mais presente na minha vida. Legal. E o que tu sentiu diferente de cultura mesmo das pessoas? Tu ainda é muito novo, né? Então a cultura de trabalho ainda não é algo que tu tem tão forte com a raiz brasileira, né? Ou pelo menos do Rio. Mas no teu dia a dia, como que era com as pessoas? Qual que foi o choque que tu teve de estar lá? Ou não teve nenhum? Teve choque, sim, porque eu estava lá sozinha, não é? Então, primeiro, sim, a língua. Eu falava bem inglês, mas eu falava bem inglês trabalhando num banco americano no Rio. Então, falava inglês no trabalho, voltava em casa, era tudo português. Assistia as minhas novelas, entendeu? Via os meus amigos. Quando eu fui morar em Caimã, era inglês 24 horas. Os canais todos eram em inglês. Não tinha esse negócio de você ir, né, globo.com e assistir. Não, era tudo em inglês. Dava uma dor de cabeça no final do dia. Assim, e eu falava as coisas erradas. Assim, algumas coisas eu trocava. Então foi uma aula de inglês, assim, bem... Não é nem como se fosse um intercâmbio. Com o intercâmbio você ainda está estudando, mas lá eu estava trabalhando. Sim. Então a pressão de você não dar nenhum furo, entendeu? E eu muito nova também, as pessoas eram um pouco mais velhas do que eu, mas como eu me formei muito nova, eu já tinha essa experiência de trabalho eu me formei o quê? Com 20 anos eu me formei. Então, muito novinha, com 21 eu já tinha 1 ano e pouco de experiência nesse banco americano no Rio. Então, quando eu fui, as pessoas que estavam no meu nível tinham 3, 4 anos a mais do que eu. Que quando você tem 21 para uma pessoa de 25 e é a primeira vez que você está morando fora de casa, é uma diferença, entendeu? Você é a pessoa mais... Você é a bobinha, entendeu? Não sabia... um exemplo meio vergonhoso, eu não sabia usar uma máquina de lavar, certo? Eu passei a aprender lá, porque todo mundo fazia, não é que nem no Brasil, você tem a sua mãe, entendeu? Que sua avó, eu morava com a minha mãe, com a minha avó, então uma criação um pouco mais fechadinha, e você vai morar sozinho, você tem que se virar, pequenas coisas, entendeu? Se você gosta de comer, você tem que aprender a cozinhar bem rápido, porque senão você passa fome, né? A necessidade. A necessidade faz, sim, faz com que você se vire. Então, o choque profissional no Rio tinha aquela pressão. Você tem 15 pessoas para sua vaga, entendeu? Você tem que estar muito grato que você foi o escolhido e agora você tem que manter de qualquer jeito. Quando você vai para um lugar onde não é tão competitivo, no sentido de não é todo mundo que vai para uma ilha, certo? Sim. Eu acho que eles te dão um pouco mais de valor, entendeu? Tem aquela troca de não
tratar você como se, entendeu? Pode ter outra pessoa ali. Não quer, a gente vai contratar outra, né? Exatamente, Tem exatamente. Não tem valorização aquela maior. ameaça, aquela ameaça, não tá Sim, gostando, pode ir embora. Porque se você for embora, aquilo desfalca o time com o qual você tá, sim, sim. a equipe com a qual você está trabalhando. E eu acho que em Uhum, Londres também, mesmo tendo muita gente, a dinâmica, esse respeito à pessoa que é júnior também, eu vejo mais do que eu via no Brasil. Essa é a minha experiência. Não sei como é uhum, no Brasil agora, mas eu acho que por ter muita gente por vaga, não se dava muito valor àquela pessoa, entendeu? Que estava fazendo, que estava ainda aprendendo, entendeu? uhum. Aqui em Sim, sim. Londres tem muito esse negócio de mental health, né? Essa pessoa pode tirar um personal day, é um pouco mais evoluído nesse sentido de olhar para o lado pessoal do empregado e do mesmo jeito que olha para o lado profissional de performance. Uhum, uhum. Sim, não, faz sentido. Acho que pode influenciar também qual o mercado de trabalho, né? Dependendo do país, qual o mercado de trabalho é mais saturado, tem mais demanda. Mas acho que sempre que a gente vai para algum mercado que tem uma necessidade maior, acho que o nosso Uhum. tratamento vai ser sempre melhor, né? Sim, sim. Já trabalhei em lugares também que eu não é que eu sentia, eu sabia que era todo mundo descartável. Sabe? Sim. A gente fazia faculdade, eu trabalhei com instalação de TV a cabo e era horrível, era horrível. O trabalho era Uhum. complicado, mas o tratamento, que era basicamente isso, qualquer coisa que você ia falar, era, Uhum. cara, Então não tá vaza. feliz? Não tá Exato. feliz? Vaza. Saí no meu horário, quando eu comecei a fazer faculdade, né, em tecnologia, eu falei, vou precisar começar a sair no meu horário, eu posso chegar mais cedo. Eu tava só falando que eu tenho que fazer menos hora extra. E a resposta Uhum. foi, quer fazer faculdade, pede as contas. Nossa, E, tipo, horrível, horrível. era a diferença de tratamento. Aí quando você vai no mercado como TI, programação, já comecei a sentir, ok, as pessoas, né? Já não é assim, já fala assim, não tô muito feliz no trabalho, alguém já vai perguntar o Uhum. porquê. Uhum. Então é sempre bom saber, tipo, o tipo de mercado que você tá, e se ele tem saturado ou não, porque isso vai mudar o tratamento, né? É um pouco mais igual Sim, para igual. você ter retenção da sua equipe é muito importante. Eu sempre falo que a pessoa não larga um emprego, larga um chefe, certo? Aquela pessoa que não está te dando suporte para você fazer o seu trabalho ou para você alcançar as metas que você quer conquistar na sua carreira. Então, Londres é tão multicultural, você tem pessoas do mundo todo trabalhando aqui. Às vezes, o inglês é a minoria, entendeu? Em algumas equipes, dependendo da indústria. Então, aquela pessoa que está gerenciando uma, uma equipe tem que, às vezes, se adaptar um pouco a essa cultura, multicultura, não é? E fazer com que aquilo trabalhe bem. Aqui eles têm muito aquela coisa de é, group, group meetings after work, mais antes do Covid, não é? Saía todo mundo pro pub para, enfim, ter criar Dinâmica aquela de equipe, união. né? Tinha que criar relação, que Sim, é chamado sim, team building, né? Para as pessoas criarem um exatamente. certo laço, né? Sim, e é importante, faz muita diferença. Como a gente Faz, falou faz. antes, você passa muito tempo no trabalho aqui, se trabalha muito. Então, se você não tiver feliz, e aqui em Londres tem muitas vagas, muitas empresas, tem muito de tudo, você, vaza. Uhum. E isso vai ser pior para o seu empregador do que para você. Você talvez, ou você vai arranjar outra coisa ruim, ou uma coisa melhor. Então, o incentivo, entendeu, está mais no seu empregador do que na pessoa de tentar consertar aquilo, entendeu? Então, agora que a gente tá falando de Londres, eu queria saber, né, desse pulo. Ilhas Caimã, você vai para um lugar pequeno, uma ilhazinha, mas que tem a vantagem de ser Uhum, ainda um lugar mais tropical, né? Para esse pulo em Londres. Então, agora tu tá numa cidade gigante, uhum, multicultural já era também, né? Mas agora é diferente. É Londres, são uhum, várias empresas, o ritmo muito maior. E aí volta até no que o Pedro falou, né? Que o pessoal era muito frenético sobre uhum. trabalho, trabalhava muito e isso é um dos lados negativos para ele. Então, como foi para ti, muito nova, Uhum. mudar para Londres e ir para um contexto totalmente diferente do que tu estava acostumada? Porque antes, quando tu foi para Londres, já foi com projetos, né? Na Ilha Caimã, Não, o Londres. que acontece? Quando
eu vim para Londres, eu vim com meu ex-namorado que era inglês, então eu não vim com o emprego certo. E era 2009, entendi. quando teve aquele credit Sim, sim. crunch. A gente veio na pior época, basicamente Não, na entendi. pior época. E isso, na verdade, Caimã, a gente já tinha decidido que a gente queria ir embora, queria fazer uma vida em Londres e tal. Só que Uhum, quando a gente chegou aqui, eu demorei uns 6 meses a arrumar uma coisa mesmo, entendeu? Eu ainda era relativamente muito nova, 23 anos, eu já tinha experiência internacional, falava línguas, era formada e uhum, tal, só que tinha muita gente no mesmo barco com essa crise mundial, certo? Então uhum. demorou muito, Gabriel. E aquilo, eu cheguei aqui no começo do inverno, novembro, entendeu? Aquele novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aquilo, você fica dentro de casa, certo? É frio, é Nossa, cinza, foi né? Tá trevas, chovendo. foi a pior experiência possível, certo? Você tá ali e você tá num relacionamento onde você, enfim, tem expectativas de uma mudança que seria bom para os dois. O meu namorado na época arrumou uma coisa bem rápido. Eu meio como que senti que fiquei um pouco para trás, com orgulho ferido, certo? Sim, De claro. não estar conseguindo. Mas no final, eu acho que por volta de janeiro, fevereiro, eu consegui alguma coisinha, entendeu? Que depois pulei para outra e aí eu engrenei. Só que como uma pessoa muito nova que está com essa frustração, que não tem a resiliência que, por exemplo, hoje em dia eu tenho, de pensar, olha, é trabalho, é um emprego, alguma coisa vai rolar. Uhum, Foi difícil emocionalmente, mas eu acho que era uma coisa que você tem que usar para você desenvolver, entendeu? Aquela força interior para você lidar com traumas, desapontamentos, entendeu? Decepções. E isso, os primeiros 6 meses em Londres foram muito desapontadores, entendeu? Porque eu tô aqui numa cidade enorme, com coisa para fazer, só que eu não tô saindo de casa, porque eu tô mandando currículo, entendeu? Eu tô uhum, nesse sim. frio, tá muito frio para sair, eu não, entendeu? Não tô Não tem aguentando, ânimo, né? não tem Acho que essa ânimo. fase de buscar emprego, ela é sempre psicologicamente muito pesada, ainda mais quando tu não consegue, né? E eu acho que ainda tem a parte pesada, né, de... Eu tava tentando procurar um emprego, não agora, mas um tempo atrás, eu lembro de não passar em algumas empresas e eu tava com emprego, mas Uhum. dá um desânimo, assim, muito grande, né? Ah, é E chatíssimo. eu já tive uma... É muito ruim, porque dá aquela dúvida, putz, será que eu não consigo? Por mais que às vezes tu fala assim, eu não fui bem, eu não expliquei bem, eu sei que eu sei isso, mas eu não tô Uhum, preparado para uhum. participar de entrevistas, né? Às vezes esse é o problema, ou às vezes você vai pegando, tá bom, eu tenho que estudar mais essa parte aqui, mas é um processo difícil. Mexe Eu já muito passei por esse processo. com a Eu já passei por autoestima, esse não é? processo sem estar com emprego, sim. Eu saí de uma empresa que eu não gostei, então eu só pedi demissão. E eu Uhum. falei, daqui a pouco eu consigo um, e demorou 3 meses. E foi horrível Sim, também. Por mais sim. que eu também fiz as entrevistas e eu não quis ir para aquela, eu fiquei, tá, se der 2 meses eu vou para qualquer uma, sabe? Uhum, Aí uhum. eu falei, não quero ir pra uma ruim. Mas eu lembro que foi pesado, assim, de ficar, caramba, não consigo, eu vou ter que ir pra qualquer lugar. Então era melhor não ter saído, sabe, pra ir pra qualquer lugar. Você Mas no final fica foi bom, duvidando que é aquela decisão, mas às vezes, Gabriel, sim. quando você passa por aquilo e você olha para trás, você tem que ver o que você ganhou daquela experiência, certo? Porque se Sim, isso acontecer de novo, eu aposto que você não vai, entendeu? Deixar se abater uhum. tanto quanto da primeira Sim, vez. sim. Então eu acho que tudo conta, entendeu? E quando você passa por isso, e eu era muito nova na época, certo? Você acha que aquilo é o fim do mundo, meu Deus, entendeu? Eu tô com 23, Uhum. 24 anos, não tô conseguindo nada, ninguém me quer, entendeu? Não sirvo para nada. Isso Isso é é o que engraçado, aquela né? vozinha na sua cabeça fica falando, mas depois que você consegue passar por aquilo, eu acho que isso até é uma boa experiência de forma, porque se você só der certo, e agora eu tô com 38, se eu nunca tivesse tido nenhuma queda, eu tivesse uma queda agora, nossa, de onde que eu ia tirar essa maturidade, essa força para poder seguir em frente? Então, até isso foi bom, entendeu? Porque Uhum, quando uhum. você começa numa pior, the only way is up.
E isso é o que eu senti com Londres. Os primeiros 6 meses foram muito difíceis por causa desse desemprego, certo? Mas quando eu consegui emprego e depois eu vi que a área que eu queria era projetos e aquilo me deu um gás tão grande e eu consegui também aproveitar coisas da cidade, entendeu? À minha volta, que era aquilo que eu queria. Eu saí de Caimã, que era um lugar pequeno, porque eu queria morar numa cidade grande, ter aquela exposição a coisas enfim, que você só consegue numa cidade como Londres. Quando eu estava em Caimã, eu ia muito para os Estados Unidos, porque era um voo pertinho, era 1h20 você estava em Miami, ou você podia ir para Los Angeles, para Nova York, esses eram os lugares que eu ia. E eu ficava encantada, gente, olha como tudo é diferente, como tudo é mais rápido, como tudo é mais eficiente. Então, eu sempre gostei de cidade grande e sempre tive esse espírito aventureiro, não é? De querer viajar, de querer experimentar coisas novas. E Londres, para mim, foi também de forma cultural um presente. Eu sei que meu irmão não gosta de Londres, mas eu tenho uma opinião um pouco, bastante diferente. Para mim, o estilo de vida daqui é bem rápido, mas eu já tentei morar em lugar pequeno e aquilo para mim não dá muito certo. Eu passo 2, 3 dias, relaxo e depois eu fico assim, então, e agora? A gente vai para onde? Entendeu? Qual é o restaurante? Entendeu? Qual é o programa pra gente fazer? E mesmo agora não saindo muito por causa que eu tenho 2 filhos pequenos, o meu mais velho tem 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, e a minha neném tem 8 meses. Então, são bem pequenininhos e prende bastante, né? Agora eu não tô ouvindo gritos, mas meu marido tá lá embaixo com eles, tá entretendo a tropa. Então os finais de semana é tudo com eles. Às vezes dá aquele cansaço, mas Londres tem muita opção. Muita opção de tudo. E quando vem gente visitar, minha mãe esteve aqui umas semanas atrás. O Pedro, aliás, esteve aqui final de semana passado. O Pedro esteve aqui de sexta a domingo. E dá para fazer vários programas legais, entendeu? Ele vem assim... Eu tenho que fazer aquela pressão emocional para ele vir, mas ele vem, entendeu? E eu adoro, mesmo eu não fazendo todas as opções, eu gosto de morar num lugar que eu sei que essas opções existem. Eu não sei se isso faz sentido, mas... Exatamente. Não, eu vou pegar essa parte e vou complementar, porque eu tento falar isso para as pessoas, inclusive minha esposa, e ela tem dificuldade de entender isso. Porque é a mesma coisa que eu falo que não faz muito sentido, mas... Eu moro no centro de Porto, né, e tem muita coisa para fazer. E ela quer se mudar, por acaso, porque é muito barulho, como você ouviu, volta e meia para falar com a ambulância passando, barulho, os estudantes, né, eles vêm fazer... Tem as festas tradicionais dos estudantes, então é sempre aqui perto. E aí, toda vez que a gente vai ver uma casa que eu vejo que ela é boa, já me dá uma ansiedade, que é longe do centro. E eu vejo, putz, essa casa é boa. Já parte a ansiedade, eu fico, de certa forma, querendo que tenha algo errado, porque eu fico, putz, se for morar longe do centro, já me dá essa ansiedade de não ter nada em volta. E aqui eu tenho cafés, restaurantes, meu prédio, literalmente, o térreo é um restaurante, sabe? Então eu fico... Mas a mesma sensação. Ela fala, mas a gente não faz quase nada. A gente vai mais no café, no restaurante, dá pra pegar o metrô e ir também. Só mas que você sabe só que de tá não lá, ter opção, exato, isso muda, porque... Por exemplo, alguns dias a gente almoça rápido e vai fazer alguma coisa. E eu falo, mano, se a gente for morar longe, não vai ter essa opção. Mas eu não entendo o porquê não ter essas opções não me deixa com paz de espírito, sabe? Tipo, ficar assim, cara, se eu for pra algum lugar de férias, algum lugar pequeno, ok. Mas se eu for morar... Eu sou do mesmo time, Gabriel, super te entendo. A gente passou Natal no Algarve, certo? E era um lugar lindo, com piscina. O Natal, na verdade, 23 graus, entendeu? Então, pra gente, nossa, verão em dezembro. Tinha uma creche também para as crianças. A gente podia desovar as crianças lá e tomar um chopinho pra piscina. Foi maravilhoso. Agora, é bom ir, mas também é bom voltar. Quando eu cheguei em casa, agora voltou a vida normal. Então, ter esse contraste, para mim, é muito, muito interessante. E na parte, como eu trabalho em Londres e tem muita demanda, para mim é muito fácil.
ir de um projeto para outro, de uma empresa para outra. Isso é uma coisa que eu dou muito valor, porque tendo morado no Rio, quando você vai de um emprego, talvez você fique meses procurando outro, entendeu? Ter essa dinâmica é uma coisa que eu dou muito valor, entendeu? Se eu morasse na Inglaterra, só que fora de Londres, você tem que pegar um trem, depois tem que pegar um metrô para chegar naquele escritório. Hoje em dia, eu trabalho de casa 90%. Eu vou no escritório uma vez por semana, que é o meu work-life balance. E esse dia que eu vou é muito bacana. Eu pego o metrô, vou no escritório, vejo gente, mas 90% do tempo eu tô aqui em casa, deixando as crianças na creche, pegando de volta, andando com o cachorro. A gente tem um cachorro também. Então, é uma vida de bairro, só que é um bairro em Londres, entendeu? Então, para mim, eu tenho o melhor dos dois mundos. É uma coisa que só de ter opção você entende isso. Já me satisfaz. Eu não preciso fazer tudo todo final de semana, mas saber que tá lá, por exemplo, quando a minha mãe... Psicológico, né? Sim, quando a minha mãe veio, a gente fez uns 3, 4 programas, entendeu? Fomos no teatro, fomos no circo de Soleil, fomos nos restaurantes maravilhosos. Então, fiz 4 programas que eu nunca faço, assim, em 2 semanas. Mas é porque aquilo estava disponível. Se eu não tivesse aqui, não tinha como. Sim, porque seria mais longe, então, né? Acho que no Brasil a gente acostuma mais a pegar, né, esse transporte muito longo, mas pelo menos hoje em dia... E pra mim era ok. Eu ia de Santos, São Paulo, 1h30, 2h30, e era tranquilo, sabe? Não que eu gostava, mas... E hoje eu não me imagino, até só de falar, pra ir num restaurante, ou ir num café, ou andar num parque, que aqui a gente tem mais opções, ou ir pro Rio, tá mais de 30 minutos, já me bate certa... A idade também te deixa um pouco mais... Ai, será que eu... Entendeu? Sim. Quando eu sei que não é a coisa mais importante. Se tiver que, tipo, por exemplo, é muito caro aqui, tem que mudar, ok, eu vou tranquilo. Mas enquanto eu tiver opção, sabe, eu vou priorizar. Segura com unhas e dentes, São fases, acho que são fases da vida. Assim, nunca digas nunca. Talvez um dia eu more fora de Londres, mas por enquanto eu sou apaixonada por Londres. Mesmo com aquele céu cinza que eu te mostrei no início. Entendeu? Sim. Eu tava aí, tinha gelo na rua toda manhã, isso a gente não vê aqui. A gente podia ter feito podcast cara a cara, né? Perdemos Foi uma viagem de trabalho, eu não vi nada, sem brincadeira nenhuma. Pelo menos o escritório era do lado da ponte, mas eu não visitei literalmente nada. Porque você falou dessas dinâmicas de equipe, era bem isso. Então era trabalho, aí ia pra um pub, restaurante, pub. Normalmente hotel de volta, sabe? O pessoal virava. Mas, então não deu pra ver nada. Então eu ainda tenho que visitar, porque eu vi a ponte... Você tem que ver no verão. Só. Ninguém acha Londres no verão, mas o que tem pra fazer? Gente, tem muita coisa pra fazer no verão aqui. Muita coisa muito legal no verão. E como não é um destino de verão, certo? Tá todo mundo no Algarve, né? Tá todo mundo no Algarve, no sul de Portugal. O pessoal fala que basicamente só tem inglês e alguns espanhóis. Sim. E você raramente ouve português lá no verão. Sim, a gente foi num lugar que era gente do mundo todo, todos os alemães, entendeu? Os escandinavos, todo mundo lá fugindo do Natal frio. A gente foi a mesma coisa, bem clichê, né? Fomos lá, inclusive o Pedro foi junto, que o Pedro adora Portugal, então ele passou o Natal também no Algarve com a gente. Acho que deve ser melhor, porque no verão eu já fui lá e é muita gente. Eu gostei, não posso falar que não, gostei bastante, mas algumas vezes para ir no centro era muita gente. Albufeira foi onde eu tava, então era realmente muita gente. Eu acho que talvez esse negócio da idade, né, ou talvez o meu estado agora, eu não quero estar com tanta gente. Na muvuca. Exato, mas ao mesmo tempo eu gosto de morar no centro, então é um pouco contraditório, então... Sim, férias são férias. Eu acho que nas férias você deve querer sair um pouco da sua realidade para depois voltar e dar valor de novo à sua situação de estar num lugar mais agitado. A gente foi a mesma coisa. A gente passou em Portugal
e não estava. A gente foi para Sagres, no Algarve. Foi maravilhoso, mas porque é muito diferente da nossa realidade aqui. E isso foi o apelo, né? De poder passar férias fora. Tu sente que tá no outro ambiente, então eu acho que é mais fácil descansar, você fala, não é o dia a dia normal, né, que a gente tem. Você comentou sobre a tropa que tá lá embaixo, né, e tá quieta, que tá sendo entretida pelo teu marido. Eu queria saber como que é criar as crianças aí em Londres, né, porque eu tenho colega de trabalho que morava em Portugal, brasileiro, estava em Portugal, foi para Londres, mas ele não gostou muito de morar em Londres com as crianças, né? Porque ele achava, alguma coisa que ele tinha medo, e aí eu queria te perguntar a tua opinião, que era o sistema de saúde, e ele falou, por exemplo, chamou uma ambulância, demoraram, sei lá, mais de 1 hora, falaram assim, então ele falou, isso me assustou um pouco, ele passou pouquíssimo tempo, mas ele falou, e só isso me assustou, e aí eu decidi voltar, como ele trabalha remoto mesmo, ele veio para Portugal. Eu falo, cara, eu não posso avaliar como é morar em Londres, porque eu passei 3 meses, aí a gente teve isso, e eu fiquei com medo e voltei para Portugal. Mas como é para ti? E aí eu queria saber de forma mais ampla, né? Criar as crianças, né? Apesar de elas serem pequenas, mas como está sendo a experiência até então. E também o sistema de saúde. Porque quando você tem criança, eu acho que isso muda muito, né? Só você é uma coisa, agora com as crianças isso já traz um peso maior. Então, o sistema de saúde daqui é tipo um equivalente do SUS. Todo mundo tem um médico de cabeceira e que isso é determinado pelo seu bairro onde você mora. E todo bairro tem alguns médicos de cabeceira e você se anota no que fica mais conveniente para você. Que para mim fica umas quadras daqui. Então, qualquer coisa com as crianças, eu ligo para eles de manhã e quando é com criança, eles veem a criança no dia, certo? Você não precisa ir para emergência. Se for uma emergência, assim, de alguma coisa mais séria, você tiver que ir para o hospital, tem 2 hospitais próximos. Outro que é um pouquinho, no bairro seguinte, só que eu sei que tem uma ala de criança. Foi até ali que eu tive os meus filhos, porque tem a maternidade. Então, quando é coisa com as crianças, eu vou nesse hospital, porque eu sei que tem uma área de criança, de maternidade, pediatras, entendeu? Então a gente tende a ir ali. Eu nunca tive que ligar para uma ambulância, mas eu não tive problemas também. Aqui é tudo de graça. É muito raro a pessoa ir num médico particular. É tudo com o NHS, que é o equivalente ao SUS. Criar as crianças aqui tão pequenas, a única coisa, assim, a creche, o valor da creche é muito caro. É muito, muito caro. Então, o que acaba acontecendo é as mães ficam 2 anos em casa com as crianças até a criança poder ir para a creche que tem que o governo paga parte quando a criança faz 3 anos, certo? Então essa é a única pegadinha. Se você for trabalhar aqui e tiver com criança muito pequena, é melhor a partir de 3 anos, porque você tem essa ajuda do governo. Senão, se você for pagar particular, realmente é muito, muito pesado. E é uma das coisas que tem até campanhas aqui para o governo mudar isso, para ter um pouco mais de ajuda. Porque depois, a partir dos 5 anos em diante, a escola é de graça até você se formar do 2º grau. Mas o pesado mesmo, para te dar um exemplo, uma criança que está full time, assim, pode ter 1 aninho, é tipo 2.000 libras por mês, só para uma criança. Então, é realmente... E é o preço, entendeu? Não tem como você fugir. Então, o que acaba acontecendo é você faz um mix. Bota meio período ou alguns dias e outros dias a criança fica em casa. E eu tenho 2, não é? Então, a gente tem uma babá que ajuda a gente. E o custo é mais eficiente dessa forma, entendeu? Porque só a creche os 2 ia ser... E também são muito pequenos, eu não gostaria que eles ficassem o dia inteiro. Eu gosto dessa dinâmica de eu trabalhando de casa, eu posso ver eles, posso pegar, brincar um pouquinho, entendeu? Então, você tem que ser criativo, essa é a palavra. O custo é muito caro. Agora, o dia a dia, como aqui é muito frio, é difícil levar eles para o parquinho. Tem parquinho perto de casa? Sim,
tem muitas opções de parquinho, coisas ao ar livre, que são de graça, só que é muito frio para você ficar muito tempo fora. Então, ter que entreter eles dentro de casa, às vezes é difícil. Então, e pode ser uma coisa um pouco isoladora. Mas se eles são muito pequenos, não tem ainda amiguinhos, certo? Você que Sim. Isso é tudo, né? você é Isso é a tudo. vida das crianças. Você é a Você toma cozinheira, o conta, mordomo, brinca. tudo. Até o nosso. E tem também o nosso cachorro, né? Que precisa de atenção, precisa que é Sim. mais um filho, meu filho peludo. Então, é difícil. Assim, o que mudou muito foi quando o meu marido passou a trabalhar de casa também. Ele estava num emprego que tinha que de segunda a sexta e a gente teve que ter uma conversa e reavaliar isso, porque eu estava muito afogada, não é? Sobrecarregada, sim. Super sobrecarregada. E eu tive as crianças com 1 ano de diferença. Então, foi, assim, em termos também de trabalho, você vai ter um gap para poder ficar em casa, mas depois eu achei que também voltar meio período faria sentido também para a minha saúde mental, certo? Para eu não estar, tipo, 24 horas, porque criança também é do seu tempo, da sua energia, e você acaba se anulando um pouco a favor de suprir todas as necessidades de todo mundo. E eu acho que o que mudou muito a dinâmica foi meu marido pegar um emprego que ele pode trabalhar agora alguns dias de casa. O meu mais velho está um pouquinho... Tá mais dias agora na creche, ele vai todo dia de manhã. Então isso também... Mas assim, os horários aqui são malucos, né? Um tá na creche, outro tá em casa. Aí daqui a pouco o cachorro tem que sair. Tem dia que eu estou em casa, mas quintas-feiras eu vou... eu trabalho fora, então é puxado. Chega no final do dia, você tá pedindo para as crianças, pelo amor de Deus, vai dormir, por favor, vai dormir. Para você ter 1 hora de, tipo assim, respirar, assistir um Netflix, o que for, não é? Para você ter um tempinho para você. Mas eu acho que em qualquer lugar do mundo você vai ter, com criança muito pequena, você vai ter essa demanda. A diferença aqui em Londres é que realmente é muito caro você ter uma alternativa onde você não seja a pessoa presente, certo? Você pode ir num lugar que eles chamam de soft play, mas você tá ali na função, certo? Você tá ali, você não pode... O que é o soft play? Soft play é tipo um lugar onde a criança, você paga, é tipo um playground fechado que você paga, tem pula-pula, tem piscina de bolinha. Como nos shoppings, né? Exatamente, como nos shoppings. Mas assim, você paga pra criança ficar 1 hora, 2 no máximo, depois aquilo perdeu a graça, entendeu? E você ainda tá lá. As opções onde você não está presente e você consegue trabalhar, realmente são muito caras. Então você tem que avaliar, ou você vai pegar, entendeu? Uns anos fora do trabalho e se dedicar completamente, ou você vai fazer um mix, trabalhar meio período e meio período fazer. Então, cada família é diferente. A gente está ainda navegando essas oportunidades. Graças ao Covid, não é? Muitas mais empresas agora deixam você trabalhar de casa, até perceberam que a produtividade às vezes é até maior. Você não tem aquele tempo de ter que ir para o escritório e voltar. Então, isso me beneficiou em questão de ter filhos muito próximos em idade. Sim. Os dois conseguindo trabalhar de casa até dá uma ajuda, né? Quando a empresa tem essa Sim, flexibilidade. é ótimo. E você vê pela sua parte pessoal também. Você quer estar presente, você não quer perder nenhum, entendeu? Momento importante. Eu tenho 5 milhões de fotos das crianças, eu não deleto uma. Quando o meu telefone veio aquela mensagem, você não tem mais espaço, eu tive que ir no cloud. Eu falei, não, cara, não consigo deletar nada, eu preciso de mais espaço, porque 5.000 fotos mais uma, eu não vou conseguir deletar. Então, você quer estar presente na vida dos seus filhos e dar o seu melhor, e ao mesmo tempo ter esse balance, não é? Com o trabalho também de uma carreira que eu gosto. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Então, para mim não é, tem que trabalhar e
que horror, tô longe da gente. Não, eu amo as duas partes, essas partes da minha vida. Claro, eu amo as crianças mais. Só que eu acho Uhum. importante também manter um pouco a sua Claro. autonomia. Senão, tipo, depois, quando a criança cresce, né, o que que você é, né? Tem que manter esse Exatamente, balanço. você não pode cobrar da criança, eu fiquei aqui na função Sim. e agora você tá vivendo sua vida e o que é de mim? Uhum. Não, você tem que, É, você cuidando de você, você vai ser uma pessoa, entendeu? De bem com a vida, até um pai e uma mãe mais bacana, não é? De uhum. estar próximo. Sim, sim. Você tem coisas interessantes pra fazer, pra falar também, porque você tá Uhum. vivendo alguma coisa Sim, sim. além. Ficou totalmente randômico, mas eu tava ouvindo o podcast de um autor de um livro sobre relacionamento. Ele fala dessa importância de ter a vida também, porque senão ele conta que normalmente os divórcios acontecem com a criança quando nasce e depois na adolescência quando eles são independentes. Ele fala muitos quando os pais Uhum. se abdicam de tudo para criar os filhos, sabe? Eles têm Uhum. depois essa crise de identidade que acaba gerando alguns divórcios. Mas quando os pais têm uma vida, tira férias, faz coisas juntos, sabe? Quando as Uhum. crianças crescem, eles têm a vida, então eles são menos chatos porque não ficam no pé das crianças, porque não faz nada da vida, né, de certa forma, vamos dizer, só cuidou, e aí sente aquela falta, o que, que vai ser de mim? Então isso ajuda a manter até o relacionamento do casal mais saudável Sim, quando com você tem o certeza. trabalho, né? Eu acho até morando longe a gente não tem aquele suporte da família, entendeu? Avós presentes que podem, enfim, ficar uma tarde para eu e meu marido sairmos. Então é Tem difícil, que improvisar, né? você tem que improvisar. E a gente também É. conversou muito sobre isso, na época que eu estava reclamando que eu estava muito sobrecarregada. Qual é a solução? Entendeu? Uhum. O que que a gente pode fazer junto para uma pessoa não estar sempre, entendeu? Mais sobrecarregada que a outra, porque eu não via que, meu marido tá saindo todo dia, ele tá, entendeu? E eu tô aqui presa com as crianças. Não, ele também tá trabalhando, só que é diferente Sim. até uma hora que você passa dirigindo para o seu trabalho, eu ficava com um pouco de inveja. Falei, nossa, tem uma hora que você pode escutar um podcast, você pode escutar uma Uhum. música, você pode não estar prestando atenção. Essa hora que você tá fazendo isso, eu tô, entendeu? Eu Sim. tô já no batente, entendeu? Então, eu acho que em qualquer lugar do mundo, quando você não tem esse suporte de outras pessoas ao seu redor que possam ajudar com as crianças, que antigamente não tem aquele ditado, it takes a village to raise a child. A gente não tem um village aqui. A vida moderna é você ter aquele núcleo familiar, e se você tiver muita sorte, você tem família ao redor que vai participar, que vai querer. Agora, eu acho que é interessante não só para você ter ajuda de forma prática, mas emocionalmente para os seus filhos terem essa conexão com outras pessoas além de você, com um tio, uma tia, um avô, uma avó, entendeu? É muito legal. As minhas melhores lembranças são irem para casa dos meus avós, entendeu? Brincar com os meus primos, entendeu? Na Argentina. Então, é uma coisa que eu dou valor e que, lamentavelmente, a gente não tem muito aqui, mas vamos ver, né? Minha irmã tá vindo aí em junho para o aniversário das crianças, então isso já dá um gás pra gente, entendeu? Ter Uhum. essa. E o Pedro, Pedro, se você tá escutando, junho você vai ter que vir aqui, tá? Aniversário das crianças. Vale a pena. Quando tem alguém pra ir, não é só a cidade que ele detesta, né? Tem a família, então Sim, é sim. diferente, não tem desculpa. É, eu acho que é interessante o que você está falando agora, porque isso conecta com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Eu já ia perguntar isso, então tu já comentou que esse convívio, né, é mais difícil, porque tu não tem a família ao redor, ou até para te resgatar, né, quando você tá tendo Uhum, aqueles momentos de, nossa, tô cansada, não. sim. Tipo, é claro que não é por falta de amor, mas é estressante. E eu vi a minha mãe, hoje a gente conversa, ela fala que foi muito estressante com os filhos, Uhum. fala que a vida foi muito difícil. Ainda mais que a situação era difícil, então quando a situação econômica é pior, é um peso muito maior ainda, né? Sim, é Então, uma panela de pressão, né? Você é um ser é, humano, você é pai, mãe, mas você isso, também é um ser humano que tem suas exato. necessidades emocionais. Sim, sim. E a gente também estava em outro lugar, mesmo que dentro do Brasil, não tinha toda a família em volta. Uhum, Então, eu consigo entender o que você está falando, porque isso conecta com um pouco com o que ela comentou, né? Sem a uhum. família em volta,
sem a rede de apoio, né, ali para te ajudar nesses momentos de pico de estresse, as coisas são mais complicadas. Então, interessante. Aí outro ponto que eu queria saber também é, voltando na tua multiculturalidade, eu não sei nem se essa palavra existe, mas espero que sim, que é, tu tem família em diferentes lugares do mundo, você viveu em diferentes lugares do mundo e até o próprio relacionamento, né, são de diferentes países, né? Então, como que criar as crianças, o que muda na forma de criar, sabe, que você vê da família do teu marido para a tua, e depois até eu queria entrar com a questão da língua, né? Como que é a conversa, qual a língua que vocês usam, o que tu tem planejado, porque eles são bem pequenos ainda, mas o que tu pensa que vai ser daqui para frente? Então, a gente fala português em casa, menos o meu marido fala algumas palavrinhas, certo? Mas ele tá aprendendo português com a galinha pintadinha, tá? Ele até, é bom porque ele acompanha, tem o karaokê, não é? Tem as letrinhas, então ele tá aprendendo. Agora as crianças estão escutando português o dia inteiro, os desenhos que eu coloco são em português. Na creche, obviamente, é tudo em inglês, então eu tento manter o máximo que eu posso em português, até porque foi assim que eu fui criada. Quando eu morava em Buenos Aires, a gente falava português em casa. Minha mãe assistia Globo, tinha Globo naquela época, que era ótimo. Minha mãe é brasileira, meu pai é argentino. Então, ela falava português com a gente assistia Rede Globo. Então, eu, criancinha, eu assistia Xuxa, entendeu? Ia pro colégio, era tudo em espanhol, mas chegava em casa, podia falar português, e quando a gente ia pro Brasil de férias, português também. A gente acabou se mudando para lá quando eu tinha 14 anos, então não foi um choque. Eu fiz o segundo grau, mas assim, eu sabia a língua, talvez tivesse um pouquinho de sotaque, aquele portunholzinho, mas depois de um tempo, aquilo foi desaparecendo também. Então, na minha cabeça, eu gostaria que as crianças tivessem essa experiência, porque o fato de eu ter sido criada bilíngue, eu acho que facilitou aprender inglês também. Eu acho que na sua cabeça eu não sei os fatos científicos, mas eu acho que é muito mais fácil você aprender uma terceira língua se você já fala duas. E eu falo nas duas línguas com as crianças. Eu falo mais inglês quando tem uma pessoa na sala que fala inglês para não ficar chato. Mas eu quero muito manter o português, a parte cultural também, na qual, se eles assistirem um filme brasileiro, um desenho brasileiro, que eles entendam o contexto, certo? Exato. Isso faz muita diferença. E talvez eu já falei em algum episódio, mas também tento assistir filme com minha esposa. A gente assiste filme brasileiro, ela fala português bem. E eu não... Às vezes preciso explicar alguma gíria, alguma coisa assim. Mas o contexto cultural é das coisas mais importantes. Então, por exemplo, a gente assistia o Central do Brasil. Eu parava para explicar algumas coisas, porque eu falava, não é só essa cena é dessa forma por isso. Esse lugar que eles estão agora no Nordeste, esse é o contexto desse lugar. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi ver o Alto da Compadecida, eu não consegui, porque eu falei, a gente vai mais parar para eu explicar o contexto cultural de tudo que você vai ter que, né, sentar e absorver. Exato, eu falei, esse não dá. Mas isso é legal, porque dar esse contexto cultural é o que faz mais diferença. Eu já ouvi, antes de me mudar, eu ouvia muito podcast de pessoas fora, e uma das coisas que eu ouvi repetir bastante que por mais que você está integrado no lugar, às vezes você não pega uma piada, uma coisa que eles falaram no vídeo, uma coisa que eles falaram no trabalho, você entende 100% a língua, mas você não tem a carga cultural que eles têm para entender aquela piada, aquela pessoa, aquela referência, né? E eu acho que tu tá criando neles, né, desde pequeno, todo esse Sim, contexto. Tem coisas, por exemplo, como é que você explica cara de pau? Eu tinha uma amiga americana que ela adorava essa palavra, cara de pau. Eu falei, não, wood face. Mas por quê? Shameless, entendeu? Então são coisas assim que a gente tem no Brasil, por exemplo, saudades, é uma palavra que não tem em outras línguas. Então, o contexto é muito importante. Eu acho que antes do Covid, eu ia para o Brasil uma vez por ano. E agora eu gostaria de manter. Agora, o voo a gente foi para o Brasil em setembro. O voo de 12 horas com as crianças, criança pequena, eu não recomendo, tá? Foi um voo direto de Londres para o Rio, mas foi bem puxado. Eles estavam bem pequenininhos. A gente achando, vai ser ótimo. Chegando lá, tem a minha família que está querendo conhecer todo mundo.
a gente tinha que fazer porque depois fazia anos que a gente não ia por causa do Covid. Eu tinha 2 filhos, ninguém na minha família conhecia ele, certo? Mas foi muito puxado. Agora, o plano é quando eles forem ficando mais velhos, a gente ir mais para o Brasil, eles manterem o contato hoje em dia com a tecnologia, não é? Você lembra que eu falei, o mochilão que eu fiz foi com todos os papéis impressos, com mapinha. Agora tem WhatsApp, tem ligação de vídeo. Então, é tentar manter essa conexão deles com a minha família no Brasil e na Argentina, para eles saberem que eles têm também, não é, raízes em outro lugar, porque o dia a dia aqui vai ser inglês. Quando eles foram para o colégio o dia todo, não tem como evitar, certo? Sim, Mas sim. eu vou fazer o possível para poder resgatar essa parte deles, essa parte minha, certo? Para eles poderem se sentir brasileiros também, né? Tem um colega de trabalho que eu achei que ele era espanhol, porque a boa parte do meu time é da Galícia, né, aqui no norte da Espanha. E numa reunião, ele falou e aí, beleza? E eu fiquei, ué, de onde você é? Aí ele falou, não, eu sou do Brasil e moro aqui desde os 2 anos, né? E só que ele fala português com sotaque, é claro, porque ele fala que os pais falam portunhol, né? Já estão lá, sei lá, há 20 e poucos anos e falam portunhol. Sim, sim. Mas o que eu achei interessante é que eu perguntei, o que você se considera, né? Aí ele falou, não, brasileiro. E eu percebi, ele falou que fica chateado que volta e meia as pessoas falam, você não é mais brasileiro, você mora aqui. E ele falou, não sei porquê, eu amo Espanha, não mudaria de país, mas ele falou, quando alguém fala que eu sou espanhol, dá uma dorzinha no coração. Ele falou, às vezes eu não falo nada, mas ele conta, porque cresceu ouvindo as histórias dos avós. Ele falou, o avô dele era se não me engano, do sertão, e escrevia, era um autor, sabe, meio que indie. Ele falou, meu pai fala muito das histórias, então por mais que eu não cresci lá, toda a minha história de infância, o que eu dizia, isso. Se sente, não é? É, Tem as raízes, com o jeito, não é? O jeito que exato. foi criado. Por exemplo, eu, eu boto muito. Para mim, não tem nada mais brasileiro que pão de queijo e brigadeiro, certo? Eu adoro comer. Então, para mim, a comida é uma parte muito. Um feijão com arroz, entendeu? Uma coisa que você come e aquilo já te transporta, não é? Para sua infância. A gente comia muito feijoada em Buenos Aires, então foi o jeito que eu fazia pão de queijo em Buenos Aires, e são coisas que não tem lá. E é algo que eu quero trazer, não é, para o dia a dia das crianças aqui, e quem sabe eles se sintam Uhum. brasileiros também, não é? Quando eles crescerem. E é difícil você falar É, que é uma coisa e não a outra, certo? é. Porque eu nasci na Argentina também. Então, quando me perguntavam, você se Aham. sente mais um ou outro? Eu falei, os dois. Para mim é 50% cada. Não dá para Não, escolher um. total. E isso é muito forte. Então, eu entendo o seu amigo espanhol, porque é o jeito que Sim, você eu acho que, cresceu, não na é? minha opinião, eu sei que é particular de cada um. Se ele falar que sente espanhol, pra mim tá tudo bem também, sabe? Eu não vejo nada errado, porque ele cresceu lá, e aí é o sentimento dele. Mas ele tem um pouco dessa de ele falar, não sei porquê. Eu falo que eu me sinto brasileiro, porque quando alguém fala assim, você não é mais brasileiro, ele falou, isso fere meu ego. Ele falou, eu não falo pra ninguém, isso acontece com frequência, eu já percebi, né? Nas reuniões, assim, alguém comenta. Eu, quando vou na Argentina, eu falo espanhol e às vezes, como eu Aham. falo muito mais português, que a minha família mora no Brasil, quando eu vou a Buenos Aires e falo, eu sinto, eu me ouço falando, eu falo, gente, eu tô. Que mico, entendeu? Tem palavras que eu troco, é muito Uhum. tentador você falar um Sim. portunhol, não é? Porque é tão parecido. Então, o pessoal me zoa muito, mas depois eu fico pensando, não, se eu ficar mais tempo aqui, mais 2 semanas e aquilo, entendeu? O sotaque brasileiro acaba, eu consigo falar um espanhol portenho mesmo. Mas agora, já tô com 38 anos, né? Eu acho que quando você é adolescente, criança, aquilo é mais forte, não é? Você quer ter aquele senso de identidade, de onde eu sou, aquele label. Hoje em dia não tenho muito isso, não. Eu sei quem eu sou. Eu tenho os passaportes de todos os lugares. Eu tenho do Brasil, da Argentina, inglês, e eu tenho italiano também por parte dos nossos antepassados italianos. Então, sim, completamente multicultural, e espero que as crianças também se sintam assim quando eles crescerem, não é? Acho que o papo. Acho não, o papo foi bem legal Sim, mesmo. obrigada.
entender toda essa tua trajetória, diversos países. Acho que a gente tocou em umas coisas muito importantes que eu queria até ressaltar, né? Eu fui um jovem muito ansioso, sabe? Quando eu falei, trabalhava em instalação de TV a cabo, mas eu queria virar programador, e eu falava, tenho que entrar na faculdade, tenho que conseguir o Enem, essa bolsa, senão o que vai ser da minha vida? E hoje eu penso assim, falei, putz, eu podia ter tido muito mais calma, foi noite sem dormir. Por nada, né? E você comentou disso de quando você é mais novo, tudo é o fim do mundo. É relacionamento, é trabalho. E na realidade, normalmente não é, né? É só ter calma e essa maturidade vai trazendo depois, né? Vai ter calma e tentar conseguir ir melhorando. Na juventude, acho que você tá com muita. Você vai com esperar. muita sede ao pote. Você sempre acha que o fulano do lado Sim. está à frente, e isso literalmente te deixa para trás. E se você estiver para trás, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Não vou conseguir. Mas isso vem com a maturidade, sim. não tem como você fugir disso. Eu acho que a experiência também acrescenta. Você tem aquele frio na barriga, não é? Aquele medinho e te dá um drive para você tentar com mais força. Mas, obviamente, se fizesse tudo de novo, gostaria de fazer com mais calma, sabendo que aquilo... Luísa, calma, vai dar tudo certo, entendeu? Tem alternativa. Né? Se não for essa, volta, senão tem outra coisa. Sim. Talvez, acho que o peso volta agora com filhos, né? Eu acho que aí esse peso de tem que acertar mais, né? Nessa primeira fase deles deve ter voltado um pouco, não? Olha, profissionalmente não. Eu acho que mais de forma, por exemplo, porque agora eu peguei um emprego que pudesse encaixar na minha vida pessoal. Antigamente, eu queria aquela vaga porque ia ser a melhor, entendeu? Que hoje em dia eu penso mais, se eu tivesse o meu emprego dos sonhos, eu não ia querer agora, porque eu não posso dar 100% de mim. Eu posso dar nem metade, entendeu? Porque o que eu quero dar mais é para as crianças nessa fase que eles estão pequenininhos, que precisam mais. Então, as suas prioridades vão mudando. Então, de forma... Eu me cobro mais como mãe, ser humano, do que profissional. Profissionalmente, como eu já tenho feito isso bastante, não que eu sou a melhor project manager que tem, você sempre pode aprender mais. Mas eu estou muito confortável com... Sente segura. Me sinto mais segura. Então, agora, escolher uma vaga, ou fazer entrevista para uma vaga, eu vou mais... pensando, será que isso vai dar certo? Ou será que eu vou dar um tiro no pé? Vão exigir muito e aí eu não vou dar conta, entendeu? Eu tenho que ter essa flexibilidade nesse momento da minha vida. Mais pra frente vou poder me dedicar mais, mas agora, hoje em dia, a prioridade são eles. Então é isso que mudou. Não, total. Acho que a vida vai mudando, né? Mesmo sem filhos, mas você vai passando o tempo, as coisas vão mudando um pouquinho. Antes de fechar, você tentou resgatar, né, Londres aqui, o que eu não vi muita coisa, mas o que eu vi eu achei legal. Então eu queria deixar aberto para ti a mensagem final, qualquer coisa que você queira falar, e também se quiser deixar o teu LinkedIn ou um outro link, fica à vontade. Sim, para quem quiser vir para Londres, venha. O que é o pior que pode acontecer? Não dá certo, você volta. Eu acho que Londres é uma opção super válida. É uma cidade difícil, não é para todo mundo, mas você só vai saber se você tentar. Então você tem que vir de coração aberto para fazer as coisas, certo, Gabriel? Sem medo de ser feliz, porque pode dar errado, mas pode dar muito certo. E para mim deu muito certo. Posso sim deixar o meu LinkedIn, quem quiser me adicionar, bater um papo sobre Londres ou sobre gerência de projeto também, fica à vontade. É uma coisa que eu gosto muito e eu gosto de conversar sobre esse assunto. Então, quem tiver interesse, come say hi. Tá bom, o link vai ficar aqui na descrição. Ana, muito obrigado, acho que o papo foi legal. Fica de lição para quem quer mudar de país quando é muito novo, quem quer morar em Londres, para quem tá pensando em ter filho fora do Brasil e tem algumas dúvidas, quem tem relacionamentos multiculturais com a criança ainda nascendo em outro país. Então acho que tem bastante lições nesse episódio, então muito obrigado pela conversa e boa continuação de dia pra ti, né? Que agora eu vou voltar. Teve esse tempo aqui gravando, hora de voltar pra tropa. Agora eu tenho que voltar. Mais de 1 hora longe, né? No fim de semana tem que Com certeza, muito obrigada. Brigadão mesmo. E até a próxima. Obrigada, Gabriel.
Se cuida. Tchau, tchau.